Olá, tudo bem? Estamos aqui para continuar a leitura de Provérbios 25, no versículo 6, que diz assim: Não te glorifique na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes homens. O 7, porque é melhor que te digam, sobe aqui, do que seja humilhado diante do príncipe, a quem virão os teus olhos. Vamos aqui para outra tradução para a gente entender melhor. Não se enganes, não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não o leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Enfim, né? Deixa eu ler de novo aqui o 6 e o 7. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique o lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Vamos ver o que diz aqui o comentário. Olha só, não queira ser o herói dos heróis, porque é melhor ser convidado ao trono por causa da humildade do que descer a cova por irreverência e orgulho. Mostre que sobre o rei só há um, o rei dos reis e senhor dos senhores. E entre os reis da história, quem sabe se será lembrado. E entre os heróis da história, quem sabe se serás lembrado? Então, olha só, isso aqui é bem interessante, simples, mas é um aprendizado que você tem que levar para a vida isso aqui. Olha só, não se engrandeça na presença de um rei e não reivindique o lugar entre os homens. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Chega no lugar, em simples palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: se você chegar em um lugar, fica tranquilo, não fica querendo, não vai logo lá querer ficar entre as autoridades, né? Se você acha que você merece estar lá, né? Que nem fala aqui, ó, não queira ser o herói dos heróis, entendeu? Porque é melhor ser convidado ao trono por causa da humildade do que descer. Então, olha só, fica lá embaixo, fica tranquilo, fica na boa, que aí, se alguém te convidar, aí você vai ser honrado. Agora, se você subir sem ser convidado, ou achar que você tem que estar ali, e alguém ali achar que você não deveria subir ali naquele lugar, eles vão pedir para você descer, entendeu? E aí você vai ser humilhado. Então precisa prestar atenção. Isso aqui é muito interessante. Então olha só, chegou no lugar, chega na boa, chega humilde, espera. Se alguém te convidar, você vai para lugar de destaque, não vá direto. Mesmo que você seja. Agora, se a pessoa convidou, se já tem alguém ali esperando para levar você até aquele lugar, você vai tranquilo. Então isso aqui é um conselho de sabedoria, né? Tem muita gente que vai dizer, isso é tão simples. Sim, mas faz parte da leitura e a gente tem que explicar. Chegou em algum lugar, seja humilde, né? A humildade cabe em qualquer lugar.
Ah, mas o meu lugar é lá em cima. Então, espere alguém te convidar para levar lá. Melhor do que você chegar lá e dizer, não, esse lugar aí foi separado para outra pessoa, né? E aí você vai ser humilhado, envergonhado, né? E então é melhor você ir com sabedoria. Amém? Olha o que diz o 8. Não te precipites na contenda e não aconteça finalmente que não saibas o que fazer, depois do teu próximo te envergonhar. É o 8 que a gente já leu aqui. Olha o que diz a outra tradução aqui, ó, do 8. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Então, você viu alguma coisa, não leve precipitadamente ao tribunal. Ou seja, você viu, tem certeza? Tenho. Calma, fique tranquilo, né? A Bíblia fala em outra passagem que o certo é você falar com a pessoa do que você levar direto no tribunal. Eu vi isso aqui. Foi isso mesmo? O que aconteceu? Né? Conversa com a pessoa. Por que ninguém conversa? Né? Vai direto levar ao tribunal. Você não sabe o que aconteceu, né? Às vezes o que você viu não é exatamente aquilo. Mas enfim, olha só. Espera o momento certo. O que diz o comentário aqui? Espera o momento certo. É uma das artes de quem pleiteia no tribunal. Mas a precipitação é parente da vergonha. Então, quem se precipita corre o risco de ser envergonhado, né? Então, se você se precipita, você corre o risco de ser envergonhado. Então, isso aqui é terrível e é um conselho de sabedoria. Não se precipite naquilo que você vê. Tenha paciência. Tenha paciência, tenha sabedoria, entenda primeiro, né? De repente fale com a pessoa, vi isso e tal, e é isso mesmo, tente entender antes de você causar uma desgraça, dependendo da situação, bem? Olha o que diz o 9, discute a tua causa com o teu próximo, é o que a gente acabou de falar, né? Mas não reveles o segredo a outro, né? Saiba escutar e guardar segredo. Tem coisa que nem as nossas esposas precisam saber, né? A gente precisa entender isso. E se você falar, vai ter problema. Olha aqui o que diz aqui, ó. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. O 10 está junto, deixa eu ler o 10. Ó, ao contrário... Cadê? Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. Olha o que diz aqui, ó, para que não te desonre aquele que te ouvir e a tua infâmia seja irreparável. Então, se você falar, olha só, procure resolver procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Então, olha que conselho de sabedoria. Entenda que você tem que resolver e não tem que falar o segredo de ninguém para ninguém, né? Se a pessoa confiou em você, leve isso para a cova. Leve com você isso aí, né? Você não tem que falar para ninguém. Olha só o que diz o comentário aqui, ó. Quem revela o segredo em uma discussão aumenta a sua rixa e a sua vergonha e as suas explicações justificadoras. Ou seja, nunca mais a pessoa vai confiar em você. E não só aquela pessoa, mas outras pessoas também, inclusive aquela que ouviu, né? Ela jamais vai
confiar em você. Porque fala, se fala, né? Tem um ditado antigo que fala assim: se fala mal de você para mim, fala mal de mim para você, né? Então, nós temos que entender isso e também saber guardar segredo. Amém? Olha o que diz aqui o 11. A palavra dita em tempo oportuno é como maçãs de ouro em salvas de prata. Isso aqui é demais. A palavra dita em tempo oportuno é como maçãs de ouro em salvas de prata. Olha o que diz essa outra tradução. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Então, a palavra dita na hora oportuna, na hora correta, né? Olha o que diz aqui, ó. A palavra dita a seu tempo é bela, fina e cara. Então, você quer que a sua palavra seja valorizada, seja fina, seja cara, né? Que nem diz aqui, ó. É bela, fina e cara. Saiba abrir a boca na hora correta, na hora certa, né? Mantenha-se em silêncio, na maioria das vezes. Tem hora que a gente não tem que falar. Tem hora que a gente não tem que falar. Tem hora que a gente tem que ouvir, né? Ah, aconteceu um monte de coisa. Que nem ontem eu vi um vídeo, quase que eu fiz um comentário, quase que eu mandei ali uma explicação para a pessoa que postou aquele vídeo. Eu falei, ele não está entendendo. Até comentei com a minha esposa. Falei, esse rapaz não está entendendo o que realmente é esse assunto, tá equivocado. E como é um amigo nosso, né? Eu falei, eu vou postar. Depois eu falei, não, deixa quieto. No momento oportuno eu vou conversar com eles a respeito disso. Então, nós temos que saber colocar a palavra no momento correto, para que nós não venhamos ser inconveniente, né? E aquilo que seria uma coisa para abençoar a vida da pessoa vai atrapalhar, porque ela vai acabar ficando com raiva, vai ficando bravo, né? Então nós temos que entender isso. Então, ó, volto a falar aqui, ó, a palavra dita a seu tempo é bela, fina e cara. Então, se você quer que a sua palavra seja bela, fina e cara, ou seja, tenha valor, saiba a hora de abrir a boca, saiba a hora de falar. Às vezes é a palavra correta, mas o tempo não é o tempo certo, você vai acabar se complicando e atrapalhando, ao invés de ajudar. Amém? É isso aí, que Deus abençoe. Quero pedir que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal, compartilha com alguém, deixe o seu comentário e vamos fazer esse canal crescer. Amém? Que Deus abençoe. Tchau e até o próximo vídeo.